Carta de Pedro. A segunda carta de Pedro. No capítulo 1, nós leremos dos versículos 16 até o 21. Segunda carta de Pedro 1, de 16 até o 21. Nós lemos assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pela porção da tua palavra lida e te pedimos que tu fales, Senhor, ao nosso coração através dela. No nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessas palavras aqui do apóstolo Pedro. E Pedro faz aqui uma coisa muito interessante. Ele teria tudo para exaltar a si mesmo. Ele poderia ter dito: olha, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor lá no monte, a minha experiência com Ele, ela foi imbatível. Acho que nem Judas, nem Tiago viveu essa experiência que eu vivi, porque eu vi o Senhor no monte. Pedro não faz isso. Ele não exalta a sua própria experiência, mas ele exalta a palavra. Não obstante a experiência dele com Cristo, no Santo Monte, ele exalta a palavra de Deus o tempo todo, dizendo que a palavra que nós recebemos, ela não é conto de fada, ela não é fábula, não é algo engenhosamente inventado, mas é verdade, não só pela minha experiência, mas eu estava com ele quando essas palavras foram ditas: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nós vamos ver o Deus, o Pai, tendo prazer na pessoa do Filho, na obra do Filho, e o Filho o tempo inteiro no seu ministério exaltando o Pai. E talvez você pergunte: puxa, o pastor foi lá para a Terra Santa junto com um grupinho da igreja, e estamos doidos para ouvir as experiências. Se existe alguma coisa que nós podemos compartilhar aqui com os irmãos, é que se restava um pouquinho de dúvida acerca de qualquer coisa da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, não restava. Mas se restasse, ainda que que tivesse algum resquício, quando você se depara com alguns lugares, quando você consegue ver algumas situações, é impossível olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela é. Quando nós olhamos o nome Davi, o nome Ezequias, o nome Jeroboão, Pedro, Paulo, cidades como Jerusalém, Cesareia, Belém, e por aí vai, a lista é grande. É impressionante como isso salta aos nossos olhos. E a experiência maior aqui não é a nossa, que nós tivemos lá de conhecer, de pisar, de ver, diante dos nossos olhos, a verdade da Escritura, mas simplesmente a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar na Escola Bíblica Dominical sobre a verdade da palavra de Deus.
E eu queria meditar nesse texto aqui. Primeiro, Pedro diz que ele foi testemunha ocular da majestade do Senhor. Segundo, que ele não exaltou a sua própria experiência, mas exalta o tempo inteiro a palavra de Deus, e dizendo, ao ponto de dizer o seguinte, que a palavra profética, ela deve ser atendida. A Bíblia existe para ser lida. A Bíblia existe para ser lida e também atendida, obedecida, crida. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E a palavra de Deus tem esse poder. Eu lembro que uma vez nós fomos conversar com uma moça, e já não era tão moça assim, já consumida por um problema. Essa moça foi consagrada às trevas ainda criança, e foram 17 anos, né, até me lembrou a história daquela mulher na Bíblia, 17 anos totalmente encurvada e não tinha força para nada, e de repente ela era capaz de derrubar uma porta assim com um soco, né? Ao mesmo tempo que às vezes não conseguia pegar a xícara e levar para a boca do café, né? E assim era a situação, uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. E eu lembro eu olhando para aquela situação, olhando para aquela moça, e nós tentávamos conversar com ela, e a esposa do irmão obreiro que estava comigo dizia assim, joga a luz ali. Eu lembro da expressão até hoje, joga a luz ali. Ou seja, abre a Bíblia e leia. E conforme nós fomos lendo a palavra, nós fomos lendo a Bíblia para aquela moça, ela, aos poucos, foi clareando a sua mente, ela foi abrindo a sua mente e entendendo quem era o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é a luz que clareia. Jesus Cristo é aquele que tem o poder de penetrar na mais profunda treva e trazer luz. E anos depois, ou meses depois, quase um ano depois, eu recebi um telefonema dela, falando normalmente. Tivemos oportunidade de fazer uma visita e ver aquela pessoa inteiramente curada. Essa é a palavra de Deus, isso é que Jesus faz. Essa é a luz do Evangelho. E Pedro diz, fazeis bem em atendê-la. Mais ainda, ele diz que nenhuma parte da profecia provém de particular elucidação. Isso é muito perigoso, quando alguém pega a Bíblia e diz assim, olha, eu entendo assim, se você entende diferente, problemas... Não. Nós vamos ver na aula de hoje que nós temos alguns princípios básicos para o entendimento da Escritura, para evitar extrapolação, evitar problema. É lógico que Deus, através de um texto, pode falar ao seu coração. Fala ao seu coração, fala ao meu. Você pode tirar 20 lições de um texto. 20, 30, de um versículo da Bíblia. Mas essas lições, uma não pode anular a outra. Jamais. O entendimento que o Mário tem, que eu tenho, que o Pádua tem, que a Andréia tem, ele tem que ser único. Não pode anular. Senão um dos dois está errado, um de nós aqui. Então, a Escritura está dizendo que nenhuma parte da profecia provém de particular elucidação. Mas nós vemos o mover de Deus, o Espírito de Deus, e aí isso inclui a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, foi dada por vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei quem teve a experiência aqui de andar de barco. Temos alguém aqui que morou em barco, né? Mas a experiência de um barco é o seguinte, você está dentro do barco, e dentro do barco você pode andar. Dependendo do tamanho do barco, você pode até andar dentro dele. Agora, recentemente, nós andamos de barco. Você pode andar, você pode sentar, você pode segurar o leme, você pode fazer uma série de coisas dentro do barco. Mas o barco está sendo movido. Se for um veleiro, né, ontem eu conversava com um rapaz que era dono de um veleiro, e ele estava explicando como é que funciona, o vento... E você é levado por aquele vento, apesar de ter um certo movimento dentro do barco. Mas quem leva aquele veleiro é o próprio vento. E essa é a expressão que Pedro usa, dizendo que, olha, eu tinha certa liberdade para escrever, usar minha personalidade, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, que é o vento. Então, quando você olha para a Bíblia, eu quero dizer para você, não duvide. Não duvide do que a Bíblia diz. Quando alguém diz...
olha, a Bíblia foi escrita por homens e ela foi modificada ao longo do tempo. Você não pode crer na Bíblia. É uma forma de alienação do diabo. É diabólico isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como duvidar disso. Estávamos em Israel, perguntei por que tanta arqueologia? Por que o governo aqui investe tanto dinheiro em arqueologia? A resposta que eu vi é para dizer para as nações que a terra é nossa. Falei, interessante. Mal eles sabem que eles estão comprovando o tempo inteiro a palavra de Deus, a Bíblia. Em Cesareia, por exemplo, você vê lá o nome Tibério, você vê lá o nome Pilatos, prefeito, né, de Jerusalém, você vê todos esses nomes, tudo descoberto arqueológico, provando que a palavra de Deus é o que é. Não tem como. Não tem como. Então, quando alguém diz assim, olha, foi inventado, como o próprio Pedro disse aqui, fábula engenhosamente inventada, é uma forma de alienar-se. A revelação está aí, a Bíblia está aí, mais atual do que nunca. E podemos ver isso. Então, se alguma coisa pode ser exaltada aqui essa manhã, não é nossa experiência, não é o que fomos fazer lá. Deus nos deu esse privilégio, graças a Deus, e eu louvo e agradeço à igreja pelo apoio, mas é a palavra de Deus, a excelência dela. Ela é mais viva do que nunca, não esqueçam disso. Você pode crer na Bíblia, do jeitinho que ela é. Deus não mudou. Deus abençoe, e hoje nós vamos falar da palavra de Deus. Né? Como você lê a sua Bíblia? Esse é o tema da aula de hoje. Como você lê a sua Bíblia? Então, hoje nós vamos falar sobre a experiência que cada um aqui pode ter com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e você tenha uma manhã maravilhosa aos pés de Jesus. Deus nos presenteou no meio do frio, da chuva, hoje com um sol maravilhoso, para brilhar por você, para dizer, olha, eu sou a palavra de Deus que brilha no seu coração. E que você possa deixar essa luz entrar e Jesus falar ao seu coração essa manhã.